E dando continuidade ao que iniciamos na parte da manhã, que era a explicação da parábola, nós paramos no verso 18, que fala sobre aquela semente que é semeada entre espinhos. Eu gostaria de mais uma vez fazer a leitura agora do verso 14 até o verso 20 e partir daí para essa exposição. Diz assim a palavra do Senhor: o semeador semeia a palavra. São estes da beira do caminho, onde a palavra é semeada, enquanto a ouvem, logo vem Satanás e tira a palavra semeada deles. Semelhantemente, são estes semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria, mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo antes de pouca duração, eles, chegando à angústia ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições, concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor que fale ao nosso coração através da sua palavra. Senhor, queremos mais uma vez, ó Pai, pedir a Tua graça, a Tua misericórdia na exposição da Tua palavra. Que o Senhor esteja falando profundamente ao nosso coração, Senhor Deus, e nos alertando e abrindo nossos olhos, ó Pai, para aquilo que é reprovável diante do Senhor, para os perigos que corremos, ó Senhor Deus. Como servos do Senhor, ao negligenciar ou em negligenciar a Tua palavra. Que o Senhor esteja firmando os nossos corações, ó Pai. Que o Senhor esteja aquecendo, Senhor Deus, a chama viva do Evangelho em nós, ó Pai. Que não nos deixemos levar, Senhor, por esse mundo, nem por as coisas desse mundo, mas que o Senhor esteja cada dia mais e mais revigorando, Senhor, restaurando, Senhor Deus, avivando, Senhor, os nossos corações na Tua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, nós vimos hoje de manhã, no início dessa explicação, que nós temos no contexto aqui de Marcos, nós temos o foco aqui em 3 tipos de pessoas, que são representadas pelos líderes religiosos, que são aqueles comparados à beira do caminho, por ser um coração, ou seja, uma terra endurecida, um coração endurecido, onde a palavra ela não se fixa, ela não encontra condições para entrar dentro do solo, ou seja, é uma palavra que não vai ao coração profundamente. E aí nós vimos que a multidão seria esse solo rochoso e esse solo espinhoso que nós vamos falar agora, e que os discípulos do Senhor Jesus são aqueles que frutificam, são aqueles que recebem a palavra no teu coração, e essa palavra fica enraizada no coração deles. E aí nós vimos, num outro aspecto, elementos extremamente importantes que vão diferenciar esse solo. Ou seja, nós vimos que o pecado desses homens, dos que têm um coração endurecido, é porque eles desconsideram a palavra. É porque eles não acham importante essa palavra, a palavra de Deus. É porque eles negligenciam a palavra, ou seja, não têm o interesse de colocá-las em seu coração. Eles não meditam nessa palavra, não vivem essa palavra, por isso tornam-se, por causa das circunstâncias do dia a dia, tornam-se terrenos, ou seja, endurecem corações duros. Nós vimos aqui que o solo rochoso, e aí comparando o solo rochoso à multidão, como nós falamos, a multidão era volátil, ao mesmo tempo que dizia Hosana, Hosana, ao nome do Senhor, por outro lado chega e diz crucificam. E nós vemos aqui que esse solo rochoso ele é claramente manifestado no momento em que vem as angústias, as perseguições, as dificuldades, e aquilo que deveria fortalecer o Evangelho da graça de Deus na vida deles, faz com que eles desistam, que eles vão se apartem da palavra de Deus.
E agora nós temos aqui esse solo caracterizado, ou esses corações, ou esses homens caracterizado como um solo espinhoso, como um coração espinhoso. E diz assim a palavra do Senhor: os outros semeados entre os espinhos são os que ouvem a palavra, mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições concorrendo sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Perceba aqui que esses são caracterizados como aqueles que ouvem, mas deixam se levar pelos cuidados do mundo. Veja que tanto esse solo quanto o anterior produzem um certo resultado, porque eles ouvem a palavra, mas as condições iniciais promissoras duram pouco. E nesse caso aqui, ela é sufocada por um modo de vida mundano, um modo de vida que está voltado para o mundo presente. Lá em Lucas capítulo 16, verso 13, ele vai dizer assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um ou amar a outro, ou se devotará a um e a desprezar o outro. Não podeis servir a Deus e a riqueza. E nós vamos ver aí que a lealdade a esse mundo destrói a nossa caminhada com Deus. As preocupações desse mundo resultam de uma vida, muitas vezes, que gira em torno, no caso aqui, de bens materiais. A fascinação das riquezas. Lá em Mateus capítulo 6, verso 31 a 33, ele vai dizer assim: portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos ou beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Essas preocupações que nós estamos vendo aqui, elas só podem ser dissipadas pela confiança plena em Deus, que vai levar o crente à oração. Como o apóstolo Paulo, lá no capítulo 4, versos 6 e 7, ele vai dizer assim: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as nossas petições pela oração e pela súplica, com ações de graça, e a paz que excede todo o entendimento guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Nós nos deixamos levar por muitas coisas e parece que a questão aqui, financeira, econômica, ela é muito forte na vida do ser humano. Porque, de uma certa forma, ela está ligada ao nosso sustento, à nossa sobrevivência. Mas muitas vezes nós esquecemos que esse sustento, que essa sobrevivência, não vem pura e simplesmente das nossas mãos. Não está nas nossas mãos, como se estivéssemos sozinhos. Mas Deus está sustentando o seu povo. Perceba aqui que as riquezas e as demais ambições, que é o desejo pelo que é proibido, luxúria e prazeres do pecado, nesse mundo causam engano ou seduzem a pessoa a pensar que essas coisas vão trazer satisfação, quando na verdade o que elas vão fazer é sufocar a vida cristã, sufocar a vida espiritual. Abra Marcos capítulo 10, versos 19 a 22. Veja na narrativa do jovem rico o impedimento, o seu impedimento, por causa do amor que ele tinha, e esse amor que ele tinha era a coisa que vinha em primeiro lugar, a satisfação dos bens materiais. E aí, quando ele chega diante do Senhor Jesus, ele vai perguntar lá, vai chamar, aqui no caso de Marcos, ele vai chamar o Senhor de bom, mas a ideia é: Senhor Deus, como é que eu posso alcançar o reino de Deus? Essa é a ideia. E ele diz assim: sabe os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando o amor, e disse. E é interessante essa expressão aqui, o amor, porque muitas vezes o Senhor Jesus, com as pessoas que vinham diante dele, principalmente aqueles que se mostravam hipócritas, ele agia com uma certa ironia da sua parte, porque viu o coração daquele homem.
porque sabia que aquele homem estava ali por uma forma. Seu coração não estava interessado naquilo que ele estava falando. Ele vivia uma religiosidade hipócrita. Mas perceba aqui nessa narrativa, diz que Jesus fitando-o a mão e disse: só uma coisa te falta, vai, vende o que tens, dá aos pobres e terá um tesouro no céu, então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se, triste, porque era dono de muitas propriedades. Por essa narrativa que parece que havia um interesse real da parte daquele jovem com relação às questões da alma. Mas também nós vemos aqui que fica evidente que o amor aos bens materiais que ele tinha era maior que o seu amor a Deus. E isso o sufocou. Os cuidados do mundo, a ansiedade constante com respeito aos assuntos do mundo, enche o coração das pessoas de previsões tenebrosas. E aí, quando nós somos pobres, ou quando os pobres, quando são pobres, as pessoas enganam a si mesmas, pensando que se fossem ricas seriam felizes. Os ricos enganam a si mesmos ao imaginarem que se fossem mais ricos estariam satisfeitos, como se a riqueza em qualquer circunstância pudesse garantir a felicidade e até mesmo o bem-estar. Mas pode até parecer que sim, mas elas não têm esse poder. Esse poder não vem delas. Matthew Henry faz um comentário interessante a respeito disso. Ele diz assim: muitos são impedidos de se beneficiar com a palavra de Deus devido à abundância que possuem neste mundo. Muitas boas lições de humildade, caridade, renúncia a si mesmo e caráter celestial são sufocadas e perdidas por aquela complacência que prevalece no mundo, que eles são propensos a ter e que lhes sorri. Assim, muitos crentes professam que, não fosse por isso, poderiam ter produzido algum resultado. Provam ser como as vacas magras e as espigas miúdas de Faraó. Essas coisas sufocam a vida cristã, sufocam uma vida de piedade. A preocupação se volta para essas coisas e se esquecem daquilo que é essencial. Louco, essa noite pedirão a tua alma. Mas perceba aqui que ele classifica ou caracteriza esses espinhos como os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza e as demais ambições. Percebam que são coisas gerais. Cuidados do mundo pode se referir a muita coisa. Pode se referir a alguma coisa boa, necessariamente boa, que não é pecado, mas pelo desejo excessivo daquilo, aquilo como um espinho, envolve o fervor, a devoção e mata aquela semente. Ele classifica esses espinhos como esses cuidados do mundo, fascinação da riqueza e as demais ambições. Hendricks faz um comentário interessante sobre isso. Ele diz assim: não há dúvida que isso inclui todos os outros desejos errados. Esses desejos de ansiedade são errados. Tanto porque o objeto para o qual essas coisas se inclinam é errado. Por exemplo, um desejo por drogas ou por relações íntimas com a esposa de um outro homem. B, porque mesmo quando aquilo que a pessoa deseja ter ou fazer seja perfeitamente legítimo, o desejo em si de exercer os limites do razoável, como, por exemplo, praticar esporte com tal dedicação que tudo mais seja negligenciado. E o resumo breve de Lucas capítulo 8, verso 14, pode deixar claro que Jesus estava pensando especialmente em prazeres pecaminosos, quando ele fala em deleites da vida. A que caiu entre os espinhos, Lucas 8, 14, são os que ouviram e no decorrer dos dias foram sufocados com os cuidados, riquezas e deleites dessa vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. E aqui nós vamos ver que tudo no reino das possessões
poder, prazer, que destrói a boa semente da palavra de Deus no coração do homem, está incluído aqui. Perceba que, ao invés de serem arrancadas, porque é isso que se faz no campo quando ervas daninhas estão crescendo junto com a semente. Se arranca essas ervas daninhas, até mesmo antes de semear aquele campo. Perceba que, ao invés de serem arrancadas com a presença da palavra de Deus, essas ervas daninhas crescem juntos, são alimentadas no mesmo coração, ou seja, nós deveríamos, quando essas coisas estão crescendo em nós, arrancá-las, mortificá-las. Mas estamos alimentando essas coisas. E ao alimentarmos essas coisas em nossos corações, aos poucos, elas vão sufocando a semente da palavra em nós e nos impedindo de dar frutos. Veja o que Lucas capítulo 8, verso 14, os frutos não chegam a amadurecer. E é interessante porque parece que há aí uma progressão, né? Num primeiro momento você não vê nada, que é os da beira do caminho. Num segundo momento há um certo progresso, com um solo rochoso, mas rapidamente isso se esvai. Num terceiro momento parece que o fruto já está saindo, está aparecendo, mas ele não chega a amadurecer. E o que acontece com o fruto? Não sei se vocês já viram, né? Uma árvore apresenta o seu fruto, ele está no seu início, ele está saindo ali, né? Você vê ele saindo ali e tal. Mas quando ele para de crescer, o que acontece? Ele apodrece. Ele apodrece. E é interessante nós pensarmos que quando acalentamos desejos pecaminosos no nosso coração, nós estamos sufocando a palavra de Deus em nós. O 10º mandamento, ele vai falar somente sobre isso. Sobre a cobiça, ou seja, a cobiça é algo que está dentro do coração do homem. E muitas vezes ela não é manifestada. Ela não é apresentada. Tiago vai dizer que quando a cobiça é gerada, produz o pecado. Quando ela é alimentada, ela produz o pecado. E aqui nós estamos vendo que essa cobiça está no coração do homem. E às vezes essa cobiça não é evidenciada pelas pessoas que estão ao nosso redor. Mas o que ela está fazendo no coração do homem? Ela está sufocando a palavra de Deus. Ela está sufocando uma piedade verdadeira. Como foi com o jovem rico. Ele continuou provavelmente com a sua religiosidade superficial. A Escritura não diz. Mas se ele continuasse assim, chegaria um ponto dele abandoná-la totalmente, pelo menos, se não exteriormente, em seu coração. Porque não há como o coração de um homem há ter espaço para dois deuses. Só espaço para um Deus. Matthew Henry comenta o seguinte, ele diz assim: aqueles que não estão sobrecarregados com as preocupações do mundo e os enganos das riquezas ainda podem perder os benefícios de sua profissão de fé devido ao desejo de outras coisas, isto é acrescentado no texto de Marcos, pelo desejo de outras coisas. Segundo o Dr. Herman, um apetite incomum pelas coisas que são agradáveis aos sentidos ou às fantasias. Aqueles que têm pouco no mundo, ainda assim, podem se destruir devido à indulgência do corpo. E olhando por essa ótica, como eu já falei, pode ser que determinado desejo não seja pecado em si, mas quando não ordenado corretamente em nossa vida, pode se tornar um grande peso que impeça a carreira cristã. É por isso que o escritor de Hebreus, lá no capítulo 12, nos versos 1 e 2, ele diz assim: portanto temos nós, visto que temos a rodear-nos tão grande número de testemunha, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia. O peso aqui necessariamente não é pecado. Mesmo porque ele vai falar de todo o peso e do pecado.
mas seriam determinadas coisas que são lícitas, que são aceitáveis, mas que tomaram o lugar de Deus. Tornou-se algo mais importante. Pode ser um casamento, pode ser um filho, pode ser um trabalho, pode ser um desejo oculto. E sabe o que isso faz? Sufoca a palavra de Deus. É muito fácil a gente encher a nossa vida com tantos interesses que não sobram tempo para Cristo, para dedicar ao Evangelho, para dedicar a Cristo. E quanto mais complexa é a nossa vida, mais importante se torna que as nossas prioridades estejam bem alinhadas, sejam colocadas no lugar correto. Porque existem muitas coisas na nossa vida que tentam tirar de Cristo o primeiro lugar. Por isso, quando o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 6, vai falar sobre a ansiedade, né? Sobre o perigo do coração nas riquezas, ele vai dizer assim: buscai em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Como aquele homem que estava tão preocupado com o que tinha, que não tinha tempo para fazer mais nada. O seu coração e os seus olhos estavam somente naquilo. Nós temos que tomar cuidado de não cairmos numa situação como essa. Pedindo ao Senhor que nos livre dos cuidados corrompedores e das desilusões desse mundo, para que a mensagem do Evangelho possa fazer morada em nossos corações e em nossas vidas, e ela possa frutificar, porque o fruto que nós vamos produzir depende exclusivamente de estarmos ligados à videira. E perceba, pela palavra de Deus, que todos aqueles que são deles vão produzir fruto. Veja o que a palavra do Senhor vai dizer em João 15:16. Não foste vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e dê muito fruto, e o vosso fruto permaneça. Todos aqueles que estão em Cristo, eles vão produzir fruto, e esses frutos serão eternos. Perceba nesse contexto aqui como o mundanismo é perigoso. E uma parte considerável dos ensinos do Senhor Jesus no Novo Testamento como um todo ocupam esse problema fundamental entre o mundo versus a realidade celeste. E na vida cristã, os verdadeiros crentes buscam as coisas lá do alto e meditam nela, e não nas da terra. O apóstolo Paulo, em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, ele diz assim: portanto, se foste ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. E assim, a nossa maneira é renovada. A nossa maneira de pensar é restaurada, é renovada, quando pensamos nas coisas de Deus. O nosso coração está nas coisas de Deus, não nas coisas desse mundo. E às vezes alguns irmãos podem até não conseguir fazer essa relação, mas um exemplo muito claro é o nosso trabalho. Às vezes nos envolvemos no nosso trabalho de tal forma, ele se torna tão importante, que nós negligenciamos o exercício da vida cristã, o exercício devocional, a leitura da palavra, o nosso momento com o Senhor. Não quis trabalhar muito para o sustento, ou porque você quer ter uma vida mais tranquila, seja pecado necessariamente falando, mas quando o seu desejo é esse, quando a sua perspectiva de vida é essa, quando você não coloca essas coisas diante do Senhor e submete essas coisas ao Senhor, essas coisas sufocam e nos afastam, porque elas se tornam as coisas mais importantes da nossa vida.
A Escritura vai dizer que a amizade com o mundo e seus interesses tornam o homem inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, verso 4 diz: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Essas coisas sufocam a palavra em nossos corações. São coisas que estão crescendo juntamente conosco. Elas estão sendo alimentadas por nós em nossos corações e estrangulam a verdadeira vida de piedade. Essas coisas nos impedem de produzir frutos. Você já percebeu quando você está amarrado a algum pecado? Quando você está com o coração naquilo, como aquilo te afasta de uma devoção verdadeira ao Senhor? Como aquilo enfraquece a sua vida? Muitas vezes nós até fazemos determinadas separações, né? Ou seja, concessões, porque você deseja aquilo ali. Você quer também a palavra de Deus, mas você deseja aquilo ali. E aí você deixa de dar um testemunho vivo, porque o seu coração está com desejo pecaminoso. Você deixa de orar. Você deixa de se apresentar diante de Deus, porque você sabe que aquele desejo é incompatível, aquele momento de devoção, mas você não quer abandonar aquilo. Essas coisas sufocam e tornam infrutíferas as sementes da palavra de Deus. E a Escritura diz que o objetivo da palavra do crente é dar fruto. Mas veja, o último caso, ou o último solo, os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por um. Esse solo é comparado por Jesus aos que ouvem e recebem a mensagem do Evangelho. E vemos aqui nesse solo o tema de ouvir em seu sentido mais exato, pois aqueles que ouvem com o coração e consideram e a compreendem, dão a devida importância a ele, a Cristo e ao Evangelho, e não rejeita em momento algum essa mensagem do Evangelho, por mais que ela confronte. Eles dão acolhida a essa mensagem em seus corações. Esse é o sentido aqui de receber. No original, ouvem a palavra e recebem. Perceba que esse solo fértil é a antítese de todos os outros solos anteriores, principalmente ao solo endurecido. Por quê? Porque guardam a palavra no seu coração, diferente daquele solo endurecido. Perseveram na tribulação, diferente daquele solo rochoso, e não alimentam desejos mundanos. Arrancam qualquer coisa que possa sufocar a piedade de Deus nas suas vidas. Consequentemente, a atitude de receber e aceitar essa palavra em seus corações vai produzir muitos frutos. E esse é o objetivo da vida cristã, esse é o objetivo do discipulado cristão, é sempre o ouvir que conduz ao entendimento e à obediência. E não dá para se enganar nem enganar os outros. Porque isso se torna, em determinado momento, da vida de um homem, algo de uma pessoa marcante. É como o Senhor Jesus diz, tropeçaram na pedra, até aquele momento estava tudo bem, até aquele momento estava indo tudo legal, todo mundo estava pensando, e até eu estava pensando, que era um homem religioso, um homem temente a Deus, mas eu tropecei numa pedra, e essa pedra é a palavra de Deus, é Cristo. Não adianta.
mostrar o meu amor por Deus, e tal, e falar assim, assado, ter determinados comportamentos, quando você esbarra na vontade de Deus, como aquele jovem rico. Uma coisa te falta. Falta uma coisa para você. Isso. Ele esbarrou na pedra, que é Cristo. E quantos estão esbarrando aí no obstáculo? Que obstáculo é Cristo? Porque não querem abraçar a palavra de Deus com os seus corações. E o resultado disso é uma vida frutífera, o resultado de ouvir a palavra, de tê-la no coração, de alimentar essa palavra, de buscar, de ouvir e obedecer, é frutificar. Os líderes religiosos ouviram a palavra e rejeitaram, as multidões ouviram a palavra e se recusaram também a aceitá-la. Mas quem ouve a palavra de Deus frutifica. Cada dia mais, fica uma pessoa mais produtiva na vida cristã. E esse fruto é tanto qualitativo, ou seja, está relacionado à vida do discípulo. Ele cresce na fé, em confiança, ele cresce na graça de Deus, na pureza e amor, quanto é qualitativo, ou seja, a influência que ele vai exercer em outras pessoas e trazendo essas pessoas ao Evangelho. Matthew Henry, sobre isso ele nos diz, ele fala assim: os frutos são o que Deus espera e exige daqueles que recebem o Evangelho. Frutos de acordo com as sementes, um estado de espírito e um modo de vida de acordo com o Evangelho. As graças cristãs exercidas diariamente, os deveres cristãos devidamente cumpridos. Isso são frutos que devem ser abundantes em nossa prestação de contas. Segundo um comentarista, Grant Osborne, ele aponta essa parábola e diz que poderia ser aplicada em 4 grupos diferentes da igreja de hoje. Aí ele diz assim, que os da beira do caminho são aqueles que se recusam a crer. O solo rochoso ou pedregoso é aquele que busca o espiritual. Busca uma experiência espiritual. São aqueles espirituais. O solo espinhoso são aqueles quase cristãos que vêm aos cultos regularmente, pensam que são cristãos, mas mostram poucos sinais de compromisso com Deus. Isso porque são mundanos. E o 4º grupo seriam os cristãos comprometidos, os que produzem frutos de valor eterno. Um outro comentarista, David Garland, resume essa parábola da seguinte forma, ele diz assim: o caminho da terra batida representa aqueles que não querem se arrepender. O solo pedregoso são os dissidentes, que só querem uma vida sem tribulação. O solo cheio de espinhos são aqueles cuja vida é dedicada a ganhar dinheiro e ter o que há de melhor na vida. O solo bom é definido como ter cuidado em como ouvimos, que seria a abertura para a palavra de Deus e o desejo de colocá-la em prática. Veja bem, o discipulado cristão e o compromisso com Deus não são opcionais. Se o nosso interesse por Cristo, a simpatia com o Evangelho não se transformar em compromisso, não haverá vida espiritual, nem esperança de eternidade, queridos. E olhando aqui para esse último solo, precisamos nos esforçar para dar o melhor de nós, para que possamos produzir fruto. E o que isso significa? Precisamos estar permanentemente ligados à videira. João capítulo 15, verso 5 vai dizer assim: eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E eu gostaria de terminar essa nossa exposição dizendo que devemos sempre nos lembrar que, apesar de a parábola nos mostrar que o resultado da pregação do Evangelho depende da condução do coração que a ouve, enfatizando aqui a responsabilidade humana, em última análise, cada pensamento, disposição, palavra, obra e caráter bom
tem sua fonte em Deus e somente na sua graça. Paulo em Romanos disse certa vez, Romanos capítulo 11, verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, eternamente. Amém. E o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 10, expondo, dissertando sobre a ressurreição de Cristo, ele mostra que tudo na vida do crente, do homem de Deus, depende exclusivamente da graça de Deus. E ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. São duas coisas que nós não podemos jamais esquecer. E que nós devemos nos lembrar todas as vezes que estivermos diante da palavra de Deus, da nossa responsabilidade e do poder de Deus em transformar a nossa vontade. Marcos vai desenvolver outras parábolas que estarão relacionadas a esse reino de Deus. E que elas vão mostrar, apontar, em todas elas, aquilo que Cristo estava fazendo e faz hoje, por meio do Evangelho, para o sucesso, para a concretização do seu reino. Vamos orar. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, queremos, Senhor Deus, diante do Senhor, ó Pai, nos humilhar e reconhecer, ó Pai, a sua grandeza, o seu poder e principalmente a sua misericórdia para conosco. Ó Senhor, tem misericórdia de nós e torna o nosso coração, que foi um coração alcançado por Cristo, esse solo fértil, cada dia mais fértil, um coração que possa produzir cada dia mais e mais frutos, como foi colocado aqui, sem limites, a 30, a 60 e a 100 por um. Que foi para isso que o Senhor nos chamou, Pai. Para resplandecer a Tua glória, não somente dentro de nós, mas que essa glória se extravase e influencie, Senhor Deus, as pessoas que estão ao nosso redor, os nossos vizinhos, a nossa igreja, o nosso trabalho, e que Deus seja glorificado por meio de nós. Mas nos afasta, Senhor Deus, das ambições e cobiças que são naturais nesse mundo e que pertencem à nossa natureza pecaminosa. Que o Senhor esteja nos dando um sentimento de presteza, de necessidade, para mortificarmos tudo aquilo e não alimentarmos nada que nos faça distanciar do Senhor e da Sua palavra, da comunhão contigo. Senhor, tem misericórdia, Senhor, de nós, porque nós também entendemos que estamos debaixo da Tua graça e do Teu poder em nossas vidas. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.